Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Boa Vontade Entrevista. Você está acostumado a acompanhar o programa nos estúdios da Boa Vontade TV no Rio de Janeiro, mas hoje nós estamos aqui no Parque das Ruínas, em Santa Teresa, região central do Rio de Janeiro, e você pode ver pelas imagens que é realmente uma visão que valoriza essa característica do Rio de Janeiro, o contraste entre a cidade, as construções, uma história vastíssima, e, é claro, com a paisagem tão bela que encantou ao longo da história e continua impactando muito fortemente quem conhece o Rio de Janeiro, quem mora e quem vem esporadicamente conhecer a cidade. Hoje nós estamos apresentando o programa daqui porque vamos tratar sobre os 458 anos da cidade do Rio de Janeiro, conhecida carinhosamente como Cidade Maravilhosa. Nosso convidado hoje é o professor Antônio Edmilson, historiador da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e PUC-Rio, Pontifícia Universidade Católica. Professor, muito obrigado por atender a equipe, tudo bem? Obrigado a vocês pelo convite. Aqui nessa situação, né? Especial. Eu gostaria de começar essa nossa conversa falando sobre essa cidade que encanta muitas pessoas, tem uma história com nuances distintas de outras regiões do nosso país que também tem muita história, mas o Rio de Janeiro ele começa de uma maneira diferente. Há uma influência que se fala muito dos portugueses naturais, uma história natural, mas também temos uma influência forte dos franceses. O que o senhor pode nos dizer sobre esse início da cidade do Rio de Janeiro? E eu acho que você tocou no ponto central para o aniversário, né? Porque o aniversário não é só, né, da inauguração que os portugueses fazem dessa cidade no dia 1º de março. A inauguração da cidade é uma inauguração marcante por ela ser muito diferenciada daquilo que é a ocupação portuguesa do Brasil. Especialmente porque ela é uma cidade que derivou de uma luta, de uma guerra, que envolveu não apenas Portugal e França, mas envolveu os povos originários, né? Os indígenas brasileiros. E eles lutaram não só entre eles, mas contra os portugueses e os franceses. Então, é uma cidade que começa tendo essa singularidade, né? Uma cidade duplamente fundada, né, com nomes diferenciados, né, seja Henriville, por conta do Villegagnon, seja Rio de Janeiro, por conta dos portugueses, seja por conta da própria experiência que ela tem, por ser a unidade daquilo que formou a dimensão europeia no Atlântico Sul, na relação de descoberta de vários elementos importantes que constituem a história do próprio Atlântico Sul, ou das nações do Atlântico Sul, que somos nós, a África, parte da Ásia e Europa. E isso deu origem a um processo extremamente criativo de construção da cidade, né? É uma cidade que nasce da vontade desse conjunto de elementos, né? Então, acho que o aniversário é mais legal porque é a produção da vontade sobre a natureza, né? Como esses homens que aqui vieram construíram, admirados com a natureza, uma forma de vida que era equidistante das tensões europeias, né? E aqui era um lugar que era o paraíso, né? O lugar da felicidade, a visão do paraíso era isso aqui. Então ela já nasce assim, né? Marcada pelo maravilhoso, ou pelo fantástico. Inclusive, enquanto nós nos preparávamos para a entrevista, admirando essa paisagem que a nossa audiência pode conferir nas imagens aqui no programa, nós falávamos justamente sobre essa percepção que os portugueses chegando a esse litoral, porque nós estamos muito acostumados como turistas ou mesmo quem mora na cidade olhar do Rio de Janeiro de dentro para fora, mas a chegada ao Rio de Janeiro pelo oceano gera um impacto muito grande. Inclusive a própria referência documental mostra claramente o impacto que a cidade, que aquela terra nova teve sobre as pessoas que chegavam no Brasil. Você imagina eles olhando a Mata Atlântica inteira, não é? Verdade. Completa. E vendo coisas que eles não imaginavam que existiam. Desde a forma, né, do corpo dos indígenas, acentuada pelo caminha, quanto à natureza, os animais, tudo aquilo que faz parte da flora e da fauna brasileira estava contemplado por eles como a primeira visão. E isso impactou muito, e o registro não só dos portugueses, né, do Caminha, mas o registro do André TV,
nas singularidades da França Antártica, ou do Jean de Lery, na viagem ao Brasil, em que ele fica maravilhado com a Baía de Guanabara, com os golfinhos, com as baleias, com tudo aquilo que ele vê na Baía de Guanabara, e mais a relação que ele tem com os indígenas, que é uma relação um pouco diferente da dos portugueses, porque ele se envolve e tem uma alteridade com relação a eles, que reconhece o lugar desses indígenas, embora seja um calvinista, um protestante, Mas ele reconhece essa diferenciação e reconhece aquilo como o outro, mas o outro importante para ele conhecer também. Então ele estabelece essa conexão que é um pouco diferente da conexão portuguesa, embora os projetos originais, tanto francês como português, tenham uma dimensão de utopia. Eu acho que o Mendes Sá, quando vem para cá, deixa a família toda lá e traz toda a família para cá. Ele tinha interesse em montar aqui alguma coisa que na cabeça dele era muito trabalhada pelo irmão. Porque a gente quase não conhece quem é o irmão do Mendes Sá, não é? O irmão do Mendes Sá é um dos maiores poetas da Renascença portuguesa, é o Sá de Miranda, que tinha uma sensibilidade da corte, eles eram homens da corte, homens renascentistas por conta disso. Então eles trazem consigo essas ideias da modernidade renascentista para cá. Então a gente não pode retirar isso deles. O Rio de Janeiro já nasce com essa marca da cultura renascentista, ou seja, das coisas modernas. Ele nasce com essa marca e depois se transforma numa cidade de colonos, não de colonizadores, nem de colonizados, mas de colonos. Os homens que estão aqui querem ficar aqui e estabelecer a sua riqueza aqui. Então eles se distanciam de Portugal, no sentido das relações que eles podem ter, de voltar para lá com riquezas, nada disso. As riquezas estão aqui e cada vez eles vão construir mais riquezas. E daí a cidade ganhar uma dimensão diferente da tradição portuguesa das feitorias. O Rio de Janeiro também tem essa outra peculiaridade. Ele nasce como cidade mesmo. Ele tem aquilo que é a porta do sertão e o porto que liga a essas outras áreas. Ele tem essa marca da cidade clássica, O interior, o sertão e a cidade. E isso é uma composição única no caso do Rio de Janeiro, muito anterior, inclusive, às histórias europeias, que eram os mercantilistas, que pegavam aqui as especiarias. Aqui você produz agricultura, você trabalha essas referências, traz a mandioca para substituir a farinha de trigo, faz um monte de coisas assim. Então é uma miscelânea, já nasce assim. E tem um historiador, o Zé Honório Rodrigues, que tem um texto muito interessante sobre as características psicológicas do povo carioca. Ele diz que o carioca é assim, do jeito que a gente pensa, e a gente está comemorando o aniversário do carioca, na verdade. Ele diz que o índio que estava aqui era muito alegre, gostava de festa, já fazia aquele churrasquinho que hoje a gente faz, da coisa. Africano que vem para cá, a mesma coisa. Gostava muito de festa, tinha uma religiosidade muito particular. E o português que está aqui vem do Minho, do Porto, que é o lugar mais alegre de Portugal. E aí deu como resultado isso que a gente tem, A miscigenação, e as trocas culturais geraram isso, Essa nossa cidade de contrastes. Professor, nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista, deixando o convite a você, meu amigo, minha amiga. Siga conosco, voltaremos em instantes. Estamos de volta com o programa Boa Vontade Entrevista. Hoje o nosso convidado é o Antônio Edmilson, historiador da UERJ e da PUC-Rio. Nós conversávamos um pouco sobre essa multiplicidade do nascimento do Rio de Janeiro, que revela muito do que nós somos hoje, como nós nos entendemos como cidade. Mas o Rio de Janeiro ele foi palco de grandes acontecimentos, mas antes de passar um pouco sobre esses grandes fatos que se deram no Rio de Janeiro, revelando a importância dele para a história do Brasil também, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o momento dessa virada da chave, digamos assim, do entendimento dos portugueses
da importância que essa terra nova teria para a própria corte? Qual foi o momento em que se decidiu pelo envio desses grandes nomes que nós estudamos na academia, que nós tanto pesquisamos, inclusive sobre os quais o senhor falou? Eu acho que a grande virada acontece em 1763. Quer dizer, a segunda metade do século XVIII ela é importante para todo mundo, porque é o momento em que o iluminismo começa a ganhar força, né? A ciência e a racionalidade começam a se apresentar, e isso muda a Europa e, de tabela, muda os lugares onde a Europa está ocupando. E no caso específico de Portugal, a situação é mais complicada porque era uma sociedade muito tradicional, e isso acabou fazendo com que Portugal sofresse um processo de atraso com relação ao restante da Europa. Você imaginar que o restante da Europa já tinha se envolvido diretamente com a Revolução Industrial, os processos de industrialização e urbanização, e Portugal permanecia um estado ainda nitidamente agrícola, até pela falta de elementos que pudessem compor a sua economia. Daí, precisar muito do Brasil, precisar muito das suas colônias para poder se sustentar. E essa sustentação tinha limite. Limites que já vinham se apresentando desde o início do século XVIII por uma série de rebeliões, uma série de situações contrárias de oposição à coroa portuguesa, à forma de exploração de Portugal, que Portugal fazia aqui. E o acontecimento mais importante de Portugal nesse momento foi uma virada que ocorre a partir do governo de Dom José I, que escolhe Pombal como um elemento central, principalmente a partir do terremoto em Portugal, que destrói Lisboa, e ele fica encarregado de fazer a recuperação de Lisboa. E a recuperação vai seguir todo um plano iluminista, que tem a ver com o processo de incentivo aos interesses privados. Então ele proíbe que qualquer palácio público seja refeito, e isso tem um espelhamento no Brasil, no Rio de Janeiro em especial. Você não tem nenhum palácio praticamente, né? Você só tem o Paço, que é do Gomes Freire, que pega um pedaço do Pombal, os arcos, etc. Mas você não tem nada de palácio aqui, você vai usar a Quinta da Boa Vista depois e o Paço mesmo, né? Então, a rigidez pombalina, no sentido desse processo de acumulação que ele propõe e das empresas que ele faz, tem uma referência importante no Brasil. E ao olhar para o Brasil, Pombal percebe que o Rio de Janeiro é o lugar onde essa inventividade é mais importante, e a posição estratégica no Atlântico Sul é significativa. Além disso, o ouro todo saía pelo Rio de Janeiro, na verdade, o ouro de Minas. E isso dava ao Rio de Janeiro uma condição de protagonista que faz com que o Pombal ache que a relação nova com Portugal tinha que ser feita não com Salvador, mas com o Rio de Janeiro. E estabelece uma mudança importante na relação política da colônia. Transfere a capital de São Salvador para o Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro passa a ser uma capital, a capital da colônia. E isso sugere uma mudança importante, não só por esse fato político resultante da ação de Pombal, mas pelo que isso reproduz depois. Ao transformar o Rio de Janeiro numa cidade capital da colônia, ele não esperava que houvesse a tensão que houve, porque a cidade se dividiu. E a cidade se dividiu porque a Rio de Janeiro, que vinha daquela tradição que nós mencionamos, é contra essa relação com Pombal. A capital atrapalha o Rio de Janeiro, porque aí tem uma relação muito mais próxima da metrópole portuguesa. Então, o que ocorre é que o setor vinculado à agricultura, a esses setores do abastecimento, começa a se colocar contra Pombal e sai da cidade. Só os grandes homens do comércio é que apoiam Pombal. Então, durante um tempo, essa relação fica meio complicada. E isso depois vai ter resultados importantes na Inconfidência do Rio de Janeiro,
né, que acompanha as Inconfidências Gerais, e a cidade começa a sofrer um processo, né, de tensão, mas essa tensão logo vai mudar porque o Pombal vai precisar da agricultura, vai precisar do abastecimento. Mas é importante que essa situação de tensão acaba fazendo com que esses agricultores façam uma expansão da sua própria área econômica. Isso vai abrir caminho para o Vale do Paraíba, vai abrir caminho depois para o café. Então está tudo isso envolvido nisso. Então esse é o primeiro dado importante da mudança na história. Né? E isso sempre marca na minha cabeça uma questão legal. Porque a história do Rio de Janeiro é pouco conhecida por parte dos cariocas, porque o Rio de Janeiro foi sempre capital. Então o cara dizia, não, eu não preciso estudar a história do Rio de Janeiro, eu preciso estudar a história do Brasil, porque o Rio de Janeiro é a caixa de ressonância da política nacional. Aí não estudava o Rio de Janeiro. Então as coisas específicas da singularidade do Rio de Janeiro ficaram fora disso. Tá? E esse momento é importante porque ele incentiva a incorporação das ideias liberais. Por mais que Pombal mantenha essa rigidez, ele abre um espaço novo de produção de algodão, das companhias do Grão-Pará e do Maranhão, ele abre espaço para isso. E isso acaba redundando numa mudança importante que cria uma série de instituições novas no Rio de Janeiro que vão abrir caminho para uma recepção de ideias, para uma recepção de letras, ou seja, você cria uma comunidade intelectual que vai começar a pensar o Rio de Janeiro e que vai reproduzir isso nas lutas. O Tiradentes estava sempre aqui, porque ele é um especialista em águas, né? E aqui tinha um aqueduto. Então, essa relação do Rio de Janeiro com as Inconfidências é uma relação intelectual. E por isso a nossa Inconfidência foi uma Inconfidência intelectual. Né? A discussão da sociedade literária do Rio de Janeiro, né, que criou uma série de procedimentos na hora de pensar na ideia de trabalho, né, e isso, evidentemente, que afetava, né, principalmente depois de Pombal, né, em que há uma viradeira em Portugal, né, que tudo aquilo que era do Pombal é posto para fora, né, e a Dona Maria, né, a futura rainha, e depois rainha e mãe do Dom João, né, vai incorporar isso na vinda para o Brasil. E a segunda etapa importante é 1808. Que aí o Rio de Janeiro, além de ser capital da colônia, vira a capital do Império Português. Então a relação entre Nova Lisboa e Rio de Janeiro fica mais tensa ainda. Né? Porque eu tenho uma capital europeia aqui, tá? Que torna isso aqui muito importante, e continuo tendo essa Rio de Janeiro com essas tradições. Então as tensões serão basicamente essas nesse primeiro momento, que faz com que os portugueses comecem a olhar diferente. E isso tenha um ponto importante no processo de independência. Até porque a presença de Dom João aqui, né, mesmo antes de ser rei, como regente, já incentivou várias coisas. Né? Não a inauguração de um jardim botânico, porque ele é o primeiro a fazer isso. É porque a tradição das pesquisas agrícolas já davam isso para ele. Então a gente tem que pensar nisso. Né? Criar o arsenal de marinha já tinha um trabalho na Baía de Guanabara, de consertar navios, de fazer navios, etc. Já havia uma estrutura prévia. A gente não entende bem isso, tá? Eu concordo que há uma industrialização joanina, mas ela tem a ver com uma base que já estava sendo criada aqui. Né? Da mesma maneira que a missão artística francesa, quando vem, em 1816, o Debré, o Grandjean de Montigny, o Tonnet, etc., eles têm uma área importante já aqui criada que pode estabelecer uma possibilidade de mudança. E eles são importantes porque eles tiram a rigidez dos portugueses que estão aqui. Né? Antônio Edmilson, nós chegamos ao final dessa primeira parte da nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Tão rápido? Passou rápido, né? Mas eu faço o convite renovado para que você volte no próximo programa que acompanharemos semana que vem, combinado? Com toda satisfação. Nós conversamos aqui no programa Boa Vontade Entrevista nessa primeira parte com Antônio Edmilson, historiador da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A você, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Siga conosco aqui na TV que faz bem a você.